Antes de adentrarmos o assunto desse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem algum colega ou você está usando alguma medicação para emagrecer? Se sim, tem feito as refeições ou está se sentindo inapetente com alguns efeitos colaterais? É isso que eu quero discutir com você. Será que você está na dose ideal? Eu digo dose ideal porque cada um de nós temos a nossa dose ideal. A gente não tem como seguir o que foi feito em protocolo de estudos. Por isso que na maioria das vezes a gente acaba sentindo efeitos colaterais mais exacerbados. E só um parêntese, a dose ideal é individual. Claro que a gente tem uma programação de aumento de dose, que a gente acaba chamando de protocolo, porque os estudos precisam ser feitos dessa forma, né, gente? A gente tem uma população, eu preciso estudar aquela amostra e eu tenho que ter um tempo para finalizar o estudo, eu tenho que ter um tempo para aumentar a dose de todo mundo. Mas isso não quer dizer que quando você começa a usar uma medicação, e a gente vai falar quais são, você precisa necessariamente aumentar a dose de forma cadenciada, como foi feito nos estudos, para que você tenha resultados. Então é um pouco natural que a gente interprete que quanto maior a dose, maior a resposta ao emagrecimento barra perda de peso. Vocês já pensaram dessa forma? Então, como tudo na vida, sempre que a gente tem mais informações acerca de um assunto, a gente toma melhores decisões. É isso que eu quero fazer nesse vídeo. Eu separei 3 contextos importantes com informações básicas para que vocês possam, a partir de agora, decidir melhor. É hora de usar a medicação? Tô na dose certa? E ter mais repertório para discutir com o médico que está te acompanhando. Só um parêntese que eu sempre comento com as minhas pacientes. É difícil perder 4, 5 quilos, gente. Só nós sabemos. Mas eu não aconselho usar a medicação para essa situação. Como mudança de estilo de vida é a base, é o fundamento para que eu consiga sustentar um emagrecimento, se eu uso a caneta para perder esse peso, eu não tenho tempo de fazer essas alterações. Então, antes de mais nada, são 5 quilos que você quer perder? Eu aposto na mudança do estilo de vida. Alimentação correta, sono, administrar suas refeições livres, exercício físico, sem sombra de dúvidas. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Então, para a gente ter o mesmo ponto de partida, o que os estudos nos mostram sobre média de perda de peso total com semaglutida e a tirzepatida? Semaglutida, lembrando, é até então o que a gente usava, que era o Ozempic e o Wegovy, e agora a tirzepatida, o Mounjaro. Nos estudos das amostras da semaglutida, a gente tem uma média de perda de peso em torno de 15% e do Mounjaro 21%. Se a gente analisa só o número, é óbvio que a gente vai falar, caramba, eu vou usar o de 21%, eu vou perder muito mais peso. Só que é uma média, gente. Tem gente que não responde, tem gente que ganha peso, tem gente que não consegue continuar o tratamento por conta da magnitude dos efeitos colaterais. Talvez esse não seja só o único ponto de análise de qual medicação você vai escolher. Mas enfim, vamos partir daí para a gente analisar os outros 2 pontos que para mim são fundamentais para a tomada da decisão. Vamos buscar juntos no teu histórico recente de perda de peso? Recente eu falo, gente, nos últimos 5 anos. A gente não vai considerar 10 anos atrás porque o metabolismo é outro, o contexto de vida é outro, então não vem ao caso. Como é que foi a tua relação com perda de peso barra manutenção de peso nesses últimos anos? Você vai pensar qual é o teu nível de dificuldade de emagrecer e, obviamente, quais são os fatores que contribuem para essa dificuldade. Trabalho, happy hour, almoço com cliente. Como é que é o teu final de semana em família? Consegue manter minimamente as refeições? Ou, invariavelmente, você está sempre com mais refeições livres do que você poderia ter? Ainda sobre essa análise recente, quando você teve o teu peso ideal, que você julgou ser ideal, quanto tempo você conseguiu permanecer nele? Esses fatores que a gente acabou de mapear, eles te ajudaram a ter esse reganho de peso? Hoje, até por conta da gente conversar muito sobre isso, você nota que você acaba comendo por algum gatilho emocional? Então, por exemplo, tô estressada, tô viajando pra caramba, chegou o final do dia de um trabalho intenso, eu preciso comer coisa gostosa. Porque dependendo da tua resposta, você precisa decidir se você quer emagrecer ou se você quer ser emagrecido pela medicação. Nos últimos congressos sobre obesidade, especialmente esse ano que aconteceu em maio, o Congresso Europeu, a discussão vai além da eficácia da medicação. O direcionamento agora é qual é a dose ideal para que eu consiga implementar novos hábitos, mudar comportamento durante o tratamento. Então, diante disso, a gente entra no terceiro ponto que eu quero dividir com vocês. Cada organismo tem a sua tolerância, efeito colateral, tempo de resposta à perda de peso,
Não dá para a gente seguir aumento de dose conforme os protocolos dos estudos. Se dentro da dose você está percebendo redução de peso, a balança é um dos parâmetros, mas redução de medida é muito mais efetivo. Se você percebe que o teu apetite reduziu, você está conseguindo fazer melhores escolhas alimentares, talvez não seja a hora de você aumentar a dose. Eles falam a seguinte frase: vá devagar e sempre, não aumente a dose. Vá sentindo o teu corpo. Se você não está conseguindo comer, se você está com uma aversão à comida, a gente está na dose errada. Então, quando eu estou na dose correta, eu consigo administrar o quanto essas minhas emoções impactam no meu comportamento alimentar. Eu preciso ficar na minha dose correta para que a gente consiga administrar, e aí quando eu falo a gente, é o profissional da saúde, é o teu médico com a tua dosagem e a tua nutricionista que vai acabar conduzindo junto contigo como que essa alimentação entra dentro dos teus ensejos diários. Então, olha que interessante. Tanto a semaglutida quanto a tirzepatida, ambas as medicações, acabam atuando no que a gente chama de food noise. O que é isso? São aquelas pessoas que ficam o dia inteiro pensando em comida, pensando em beliscar alguma coisa. Imagina o efeito desse comportamento quando uma pessoa está numa dose super elevada, quando eu retirar a administração da medicação. Eu vou perder uma baita oportunidade de trabalhar com ela ao longo desses meses a mudança de comportamento. Finalizamos esse vídeo. Eu quero que você pense sobre a dose que você está usando atualmente. Ela te permite fazer escolhas? Ou você está sem energia para nada? Somado a isso, não tenha medo nem receio da fome fisiológica. É sinal que a gente está vivo. O desafio é lidar com esses impulsos. Se você tiver uma equipe bacana, um médico que tenha essa consciência, uma nutricionista que possa te orientar e identificar todos esses gatilhos. E tem um ponto: não tenha preconceito com o apoio emocional caso você entenda que nesse momento faz sentido. Eu tenho certeza que quando você tirar a medicação, a tua facilidade em fazer a manutenção do teu peso vai ser muito maior.